Paz do Senhor Jesus, queridos, tudo bem? Nós estamos aqui para começar mais uma revista, mais um trimestre da EBD dos Juvenis do Distrito Camaquã. E este trimestre nós vamos estudar sobre avivamento. Então, o título da nossa revista é Avivamento para a Juventude. Eu convido vocês a ficarem conosco todo o trimestre, porque é uma revista muito importante para nós. Nós precisamos buscar esse despertamento, esse avivamento espiritual para as nossas vidas. E essa revista, ao longo das lições, vai nos trazer importantes ensinamentos a respeito do que é o avivamento, como nós podemos viver ele. Então, a revista, ao longo das 13 lições, ela vai nos trazer sobre o avivamento na Palavra de Deus, ela vai nos trazer lições a respeito do avivamento na história e as suas implicações e consequências, né? De que forma a gente pode alcançar o avivamento e o que ele produz nas nossas vidas. Então, é um tema maravilhoso, vale a pena acompanhar. E eu desejo que logo a gente possa estar junto presencialmente, né? Por enquanto ainda é de forma virtual, mas eu oro e peço que vocês façam isso também para que logo nós possamos estar juntos, para que a nossa aula seja mais rica, para que haja debate, para que vocês possam tirar dúvidas, que nós possamos pensar juntos sobre cada lição. Então, e também buscar o avivamento juntos. Então, esse é o desejo do meu coração e peço que vocês me ajudem buscando isso. Eu vou tentar ser sucinta na aula de hoje, mas é muito difícil porque a lição nos traz muitas coisas e é uma lição muito rica, então talvez a aula se torne um pouquinho longa, mas aguenta até o fim para você se despertar a respeito desse assunto. Então, a lição de hoje, ela nos traz o título do que é o avivamento. Tem como os objetivos, 3 objetivos, apresentar o conceito bíblico e histórico de avivamento, destacar a importância do avivamento para a igreja e enfatizar a necessidade de um avivamento pessoal e coletivo. Então, esses são os objetivos, apresentar o conceito bíblico e histórico de avivamento, destacar sua importância para a igreja e também enfatizar a necessidade de ter seu avivamento pessoal e um avivamento coletivo como igreja. A nossa lição, o nosso texto base, ele está em Romanos 12, versículo 2, que é um texto muito conhecido, que nos diz o seguinte: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, nós já podemos tirar uma lição, né, desse versículo inicial. Não vos conformeis, não tomem a forma desse mundo, não se pareçam com esse mundo, não se misturem, não se amoldem, né, não entrem na forma desse mundo, mas transformai-vos todos os dias pela renovação da vossa mente. O professor Raul, do IBE, quando eu fazia o curso, ele costumava dizer que a nossa vida espiritual é como uma escada rolante que está vindo ao contrário, você subindo e ela descendo. Então, você nunca pode parar de caminhar, porque senão você vai acabar caindo, descendo, né? Então, para subir na vida espiritual, a gente precisa andar e andar rápido. Então, todos os dias se transformando. Então, pela renovação do vosso entendimento, como que a gente renova o nosso entendimento? Pela palavra de Deus, né? É a Bíblia Sagrada que vai nos limpar e vai transformar os nossos pensamentos, a nossa mente, para que nós possamos experimentar esse avivamento, que certamente faz parte da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A gente vai começar esse estudo, né, a revista na lição de hoje. Nós vamos falar sobre o livro de Ageu. E o nosso texto em classe, que nós não podemos ler em classe, infelizmente, cada um faz a sua leitura em casa, está no livro de Ageu, no capítulo 2, dos versículos 1 ao 9.
Mas eu recomendo que vocês leiam todo o livro de Ageu. Todo o livro de Ageu tem 2 capítulos. Então, assim, ó, é muito fácil, gente. Não tem desculpa para não ler, tá? O primeiro capítulo tem 15 versículos e o segundo capítulo tem 23. Então, é muito fácil fazer essa leitura e é um livro interessante de ler, é uma leitura boa de fazer. Então, você pode ler agora de manhã e dizer, li um livro hoje, e é verdade, né? Você lê um livro da Bíblia, que é o livro de Ageu. Então, aqui no Sintetizando, eles nos trazem o seguinte, ó. Pior do que não experimentar o avivamento é pensar que estamos vivendo quando, na verdade, temos a consciência que não experimentamos. Então, nós precisamos ser sinceros conosco mesmo e nos questionarmos, nós estamos vivendo um avivamento ou nós precisamos nos voltar ao Senhor e buscar verdadeiramente esse avivamento com todo o nosso coração, né? Então, quando a gente reconhece que a gente precisa de um avivamento, a gente passa a buscar ao Senhor com todo o nosso ser, né? Então, uma forma sincera diante do nosso Deus, abrir o coração, derramar, Senhor, eu preciso mais de Ti, preciso mais da Tua presença, mais da Tua direção. Então, nós vamos buscar não somente na oração, mas também na leitura da palavra, na comunhão com os irmãos, com a igreja, enfim, esse avivamento que é necessário para as nossas vidas. Então, hoje, como eu já falei, nós vamos apontar alguns elementos do avivamento a partir do ministério do profeta Ageu. Então, o avivamento é o Espírito Santo agindo por meio da palavra de Deus. E aí a palavra veio ao profeta Ageu para ele alertar o povo a respeito da necessidade de um avivamento. Então, ele foi, o profeta Ageu, um avivalista do seu tempo. Com uma mensagem encorajadora, o profeta estimulou o povo à reconstrução do templo. Então, me chamou a atenção aqui que a mensagem do profeta Ageu, ela foi uma mensagem encorajadora, né? E cada tempo que nós vivemos aqui na Terra, cada tempo que a igreja vive aqui na Terra, os seus profetas têm que trazer algum tipo de mensagem, né? A mensagem de Jeremias, ela já era um pouco diferente, né? Era uma mensagem de alerta para que o povo não fosse levado cativo, né? De se converter novamente ao Senhor. E aqui, depois que o povo já tinha voltado para suas casas e estava preocupado só em reconstruir suas casas e tinha deixado o templo abandonado, a mensagem foi de encorajamento para que o povo se interessasse novamente pelas coisas do Senhor. Então, essa geração precisava desse lembrete. Então, o Senhor vem nos alertar a respeito do que a gente precisa melhorar, do que a gente precisa mudar, de que forma nós precisamos agir em relação à sua obra. Essa geração tinha esquecido o propósito de Deus, estava com os olhos focados somente na terra, apenas nas coisas seculares. Então, o profeta veio para trazer um avivamento nesse sentido, né? Ele diz assim, Ageu 1:4, é para vós tempo de habitardes nas vossas casas estucadas. Aqui na versão King James diz assim, casas com um luxuoso acabamento, enquanto a minha casa continua em ruínas. E na outra versão aqui, que eu acredito que seja a revista corrigida ou atualizada, que é a que está na revista, diz o seguinte, esta casa há de ficar deserta. Então ele trouxe essa reflexão sobre o povo. O povo estava com as mentes e os corações cauterizados. O que é isso, né? Fechados. Para as coisas espirituais, como eu já falei, voltado para as coisas aqui da terra. Então, o povo necessitava de um verdadeiro avivamento. E eu penso que a gente tem vivido uma época muito parecida com esta. Não somente depois da pandemia ou durante, depois do seu início, né? Mas também antes disso. Nós temos nos preocupado com a nossa vida, com o nosso trabalho, com a nossa profissão. E tudo isso é bom, né? Se estiver debaixo da direção de Deus. Mas nós temos que buscar primeiro o reino de Deus. A gente precisa colocar o Senhor
à frente da nossa vida, para depois nem deveríamos, na verdade, nos preocupar com as coisas dessa terra, né? Porque esse versículo que eu citei, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, diz que todas essas coisas que eram como a gente vai se vestir, como vai comer, como vai beber, todo o resto vai nos ser acrescentado se nós colocarmos o reino de Deus em primeiro lugar. Então, que nós sejamos sábios, inteligentes, obedeçamos a palavra de Deus para que o resto venha naturalmente através da bênção do Senhor sobre a nossa vida. Então, vamos começar o tópico 1 e eu gostaria de te fazer uma pergunta aqui. Não posso saber a tua resposta agora, mas para que tu reflita um pouquinho aí, de repente dar uma pausada no vídeo, o que tu entende por avivamento? Né? Para a gente falar sobre algum assunto, a gente precisa ter entendimento dele. Então, aqui na revista, eles trazem primeiro uma reflexão, talvez, sobre o pecado original. Lá no Éden, há muito tempo, né, quando começou essa saga, digamos assim, do ser humano, Adão e Eva pecaram. Né? E nesse momento em que eles decidiram desobedecer ao Senhor, eles receberam não receberam, mas eles agiram como querendo uma carta de alforria da vontade de Deus, né? Se dizendo independente, não preciso mais do Senhor e agora eu vou agir conforme a minha vontade e o meu pensamento. Então, quando eles comeram o fruto da árvore do bem e do mal, eles deixaram claro que a vontade de Deus tinha ficado em segundo plano, que a vontade deles estava antes da vontade do Senhor. Né? E a partir disso, nós seres humanos tomamos o mesmo caminho, né? Como o pecado entrou por um homem só no mundo, como diz a palavra, né? Então todos nós recebemos, infelizmente, o DNA do pecado, nascemos pecadores. Então, a vida com Deus passou a não ser levada a sério, né? Deus, ele passou a ser entendido como uma invenção da mente humana para preencher o seu vazio. Né? E nós começamos a viver como considerando Deus como irrelevante e desnecessário. E é uma tolice total da nossa parte, né? Porque agora a gente sabe, mas mal sabíamos nós, antes de receber o Senhor, que até o nosso sopro de vida depende da vontade do Senhor, né? Então, independente da pessoa acreditar em Deus, não acreditar, levar Deus a sério ou não levar, a vida dela continua dependendo de Deus. Então, quanto antes nós reconhecermos isso para a nossa vida, melhor nós vamos viver. Né? Então, a vida humana, ela tem se preocupado, enfim, vivido somente nesse plano. Nós temos esquecido que nós temos uma alma e que nosso tempo aqui na Terra é muito curto, 70, 80 anos, como diz o salmista, o resto é cansaço. E nós temos uma eternidade para viver. E o homem tem se preocupado apenas com o tempo que ele passa aqui. Tem vivido para acumular riquezas, como disse o pastor no culto de terça-feira última. E o que mais? Né? Louco, se te pedirem a tua alma, o que tu vais apresentar? Então, infelizmente, né, ao tirar os olhos de Deus, a gente vive para o nosso próprio ventre, o nosso Deus se torna o nosso próprio ventre, o nosso próprio umbigo, a gente se preocupa somente com as coisas aqui da terra e deixa de buscar um tesouro no céu, que é o que nós deveríamos realmente investir a nossa força. E acabamos nos tornando os mais miseráveis dos homens, né? Porque a palavra diz que se nós cremos que o Senhor, ele não ressuscitou, né? E somente é para esse tempo presente, as coisas que nós vivemos, nós somos os mais miseráveis dos homens. Então, quando a gente abre mão de viver por Deus e para Deus, nós estamos nos tornando miseráveis. Agora, tópico 1.2.
um avivalista usado por Deus. Então, a gente viu, né, na leitura em classe que eu já falei para vocês, Ageu 2, do 1 ao 9, fala sobre a reconstrução do templo do Senhor. Né? Anteriormente, o profeta Ageu, no capítulo 1, ele alerta o povo que o povo tinha deixado de buscar a vontade de Deus para cuidar somente da sua vida, né? Abandonou a casa do Senhor para cuidar da reconstrução das suas casas. Então, as coisas de Deus, né? O templo do Senhor deixou de ser prioridade para aquela nação. E por isso o povo precisava de um avivamento, né? Precisava voltar a buscar aquilo que era realmente importante. E eu queria te convidar também a pensar se não é isso que nós temos feito. Temos cuidado da nossa vida, da nossa casa, dos nossos bens, de produzir ou buscar conhecimento aqui para essa terra, que, como eu já disse, vou continuar dizendo, é bom, mas e as coisas do Senhor, o quanto nós temos buscado, quanto tempo nós temos dedicado à palavra, temos dedicado à oração, temos dedicado ao louvor, ao jejum, a estar na casa do Senhor em comunhão com os irmãos. Quanto tempo nós temos dedicado a isso? Nós podemos dizer que nós temos buscado ao Senhor, ou que nós somos diferentes do povo de Israel, que estava colocando à frente os interesses do Senhor, os seus interesses. Né? Te convido a pensar sobre isso, sobre o que nós temos feito nesse sentido. Então, o profeta Ageu, ele chamou o povo a um exame de consciência para pensar se não era isso que eles estavam fazendo, como agora eu fiz com vocês. Ele diz assim, peraí, só um minutinho. Fui para Sofonias aqui, pulei o Ageu. Porventura é tempo de habitar-vos em casas com luxuoso acabamento, enquanto a minha casa continua em ruínas? Assim ordena Yahvé, o Senhor dos Exércitos: considerai, pois, o vosso passado. Semeastes muito, mas colhestes pouco. Comeis, mas não vos satisfazeis. Bebeis, mas não conseguis matar a vossa sede. Vestivos, mas ninguém se sente aquecido e confortável. E o que recebe salário, recebe-o para depositá-lo numa bolsa furada. Assim, pois, declara o Eterno dos Exércitos: considerai vosso passado, refleti o que tens feito. Então, o profeta, através, né, do Espírito do Senhor, ele alertou o povo para que, mesmo se esforçando no seu trabalho e fazendo coisas, buscando os seus interesses pessoais aqui na terra, eles não prosperavam. Por quê? Porque não estavam obedecendo a palavra de Deus, que era cuidar primeiro das coisas espirituais. Então, ele chamou um exame de consciência e também a um retorno à vontade de Deus, né? Que eles se corrigissem. Ageu 1:8 diz o seguinte: subi sem demora ao monte, trazei boa madeira e edificai a casa, para que eu me alegre dela e nela seja glorificado. Exorta Yahvé. Então, né, chamou o povo a refletir e orientou o que o povo deveria fazer. A definição básica de avivamento, segundo o dicionário do movimento pentecostal, diz o seguinte: avivamento é uma obra de Deus feita pelo Espírito, pelo intermédio da palavra de Deus, levando os espiritualmente mortos a viverem a fé em Cristo, renovando assim a vida interior de crentes outrora negligentes espiritualmente. Então, aquilo que eu já tinha dito, é uma ação do Espírito Santo através da palavra. Se nós não lemos a palavra de Deus, fica muito difícil a gente viver esse avivamento. E eu diria que é impossível. E também, se não buscamos a comunhão do Espírito Santo, nós vamos ler a palavra e não vamos ser avivados. Né? Porque é uma ação do Espírito Santo. Então, nós precisamos buscar incessantemente esse avivamento. Né? Cada geração de cristãos tem uma responsabilidade com a obra de Deus. E não só cada geração, pessoal. Cada cristão. Porque a gente tem mania de terceirizar as coisas, né?
Quando a gente diz nós, tem o outro pode fazer, eu não preciso me comprometer. Mas quando eu digo eu sou cristão, eu sou a igreja, eu tenho responsabilidade nesta geração. O Senhor me colocou nesse tempo com um propósito e eu preciso obedecer e fazer aquilo que o Senhor tem me orientado. Aí nós chamamos a responsabilidade para nós e aí nós participamos desse movimento. Então, isso é muito importante a gente entender, que é uma responsabilidade individual, não somente coletiva. Então, devemos esperar que o Altíssimo faça a sua vontade na Terra, com certeza, mas nós precisamos nos posicionar e fazer a nossa parte. Então, como igreja, somos convidados a experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. De que forma? Se relacionando com o Senhor. Só assim é possível nós experimentarmos, conhecermos essa boa, perfeita e agradável vontade. Precisamos ter um relacionamento íntimo, diário e profundo com o Senhor. 1.4. Uma reflexão pertinente. Como se encontra a sua vida espiritual? Ela está morta? Ela está ativada? Você tem sentido a presença de Deus? Como têm sido os cultos que você frequenta? Eles têm tocado a sua vida? Ou você tem se deixado tocar pelo Espírito de Deus? Pense sobre isso. Se você não tem feito isso, pare, se arrependa, confesse, peça perdão e se volte para o Senhor, porque a presença dele é revigorante na nossa vida, ela é tudo para nós. Uma das grandes marcas do avivamento é o retorno à vontade do Senhor. O que o povo fez? Se arrependeu e fez, a obra que o Senhor tinha alertado a fazer. O que o irmão Oswaldo pregou no nosso culto de sábado? Que lá no tempo do rei Asa, o povo se comprometeu quando entendeu que estava também fora da vontade do propósito do Senhor. Se comprometeu a voltar à vontade do Senhor, a buscar o Senhor, e aquele que não fizesse seria morto. Então isso é muito forte. E quando nós não fazemos a vontade do Senhor, nós nos tornamos mortos espirituais. Então nós precisamos buscar isso com muita força e afinco. Então, o melhor lugar que tem para estar é o centro da vontade de Deus, porque a gente sabe que a gente vai passar por dificuldade na vida, vai ter dor, vai ter tristeza, nós somos aperfeiçoados pelo sofrimento, mas tudo isso nos faz crescer e nos faz chegar mais perto do nosso Senhor. Então, se a gente precisa de dificuldade, de provação, o Senhor sabe do que a gente precisa para se aproximar dele. E a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Então, se a gente estiver no centro da vontade do Senhor, a gente vai viver aquilo que o Senhor projetou para a nossa vida e a gente vai ter paz, vai ter alegria, vai ter segurança no Senhor. Então, a gente precisa pensar e falar como Jesus falou, Jesus estava num momento de muita angústia lá no jardim do Getsemane quando ele fez a sua oração. E ele pediu, inclusive, para o Senhor, passa de mim esse cálice, Era um momento da sua morte. Mas ele disse, todavia seja feita a tua vontade, não a minha. Então é isso que a gente precisa aprender. A gente se esvaziar de nós, das nossas vontades, crucificar o nosso eu e viver a vida de Cristo aqui na Terra, conforme a boa, perfeita e agradável vontade do Pai. Então, a gente precisa também refletir se a vontade de Deus na nossa vida está sendo realizada ou não. E para conhecer a vontade de Deus, a gente precisa conhecer a voz do Senhor, a gente precisa se familiarizar com o nosso Deus, deixar Ele falar conosco, Quando a gente estiver orando, não somente pedir, mas também dar um tempo para o Senhor falar conosco. Enquanto nós estivermos orando, lendo a palavra, permitir que o Espírito Santo nos oriente. É importante a gente se relacionar com o Senhor e buscar cada vez mais, porque a gente vai aprendendo a ouvir e viver a vontade do Senhor. Tópico 2. A importância do avivamento.
uma análise crítica. Lá na década de 80 teve um pastor que se chama Raimundo de Oliveira, que ele escreveu um livro que chama O Preço do Avivamento. E nesse livro ele diz que a nossa igreja está sofrendo uma crise sem precedente, isso já lá na década de 80. Infelizmente, eu penso, não gostaria de pensar dessa forma, mas que as coisas têm piorado. Então, ele relata aqui que a presença da igreja não é mais temida pelo diabo e não influencia mais a sociedade. Então, é como se a gente não estivesse fazendo diferença nenhuma nesse mundo. A gente não tem mais paixão por evangelizar. A oração, né, o nosso tempo com Deus não é mais a nossa ocupação. A gente não busca mais a santificação como a maior ambição da nossa vida. E os nossos púlpitos estão muito longe do Calvário. A presença da doutrina, que é o ensinamento da palavra de Deus, doutrina não é usos e costumes, é a mensagem do Senhor para nós através da sua palavra. Ela tem sido substituída pelas preferências pessoais dos pregadores. Isso é muito triste, queridos. Essa constatação é muito triste. Aí, 2.2 diz o seguinte, a presente constatação. Nós precisamos voltar à palavra, né? O nosso texto bíblico aqui da lição, que é o livro de Ageu, ele mostra que o quadro de distanciamento com a palavra de Deus era muito grave, era notório, era perceptível, né, no tempo de Ageu. Mas quando o Espírito Santo começou a soprar, a falar através da vida do seu servo, tudo mudou, né? Graças a Deus. Então, aconteceu uma mudança radical na vida pessoal e na vida coletiva dos servos do Senhor daquele tempo. Então, esse é um dos principais benefícios do avivamento, que é uma volta para Deus, né? Uma volta à vontade de Deus, à palavra de Deus. E se isso não acontecer, é porque não houve avivamento, né? O avivamento não é barulho, pode acontecer barulho, mas não é isso, não é essa a definição. Então, um dos legados, né, do avivamento é trazer o povo de volta para Deus. Se nós olharmos para a nossa igreja desse tempo, né, século XXI, à luz da palavra do profeta Ageu, nós percebemos que alguns pontos trazidos pelos servos de Deus já previam, né, esses pontos negativos para a igreja do nosso século. Então, nós temos que perceber, entender que nós precisamos urgentemente de um avivamento, assim como aquele povo naquele tempo precisava. Aí o tópico 2.3 fala por quê? Porque o povo daquele tempo ele se preocupava mais com as coisas materiais do que com as coisas espirituais. E, desculpem, mas é o que acontece no dia de hoje. Né? Na igreja de hoje é isso que nós temos visto, as pessoas buscando as coisas para si, né? Orando a Deus, buscando a Deus somente ao seu benefício. Né? Tem uma pregação do pastor Lucinho, um trechinho, que ele fala que encontrou um cara que fazia tempo que não ia à igreja e ele perguntou, e aí como é que tá aquele propósito de ele estar buscando a Deus para Deus dar uma fazenda para ele. E aí ele disse, consegui, Deus me deu. Então, por isso que ele não estava indo na igreja, porque ele já tinha conseguido aquilo que ele queria. Então, infelizmente, muitas pessoas buscam só as bênçãos de Deus, mas não querem o Deus da bênção, né? As pessoas se casam, compram coisas, arrumam um emprego com um bom salário. Então, tudo aquilo que eles estavam buscando do Senhor, eles alcançam e viram as costas, né? Ou deixam de buscar com o mesmo afinco. Por quê? Porque estavam preocupados em receber coisas de Deus e não em servir a Deus e fazer a sua vontade. Então, que fique esse alerta para nós, para que a gente mude a nossa relação com o Senhor. Porque a vontade dele é muito mais importante, é soberana
e vai nos abençoar muito mais do que a nossa própria vontade, porque a gente sabe que quando o homem é entregue aos seus próprios desejos, ele só cai, né? Só caminha para a perdição. Então, aqui fala também um exemplo de um pregador, um teólogo, na verdade, da Idade Média, que ao olhar os tesouros que o Vaticano tinha, ele chegou à conclusão que a igreja não podia mais dizer como Pedro e João, não temos ouro nem prata, mas também não pode te dizer mais, levanta-te e anda. Então, é a triste realidade de uma igreja que se acha bem sucedida, né, porque é rica, mas na verdade está cheia de frieza e estagnação, como era a igreja de Laodiceia, né? Mas existe um Deus que estende a mão, que nos busca, que nos chama, que nos alerta através do seu Espírito. E ele está à porta e bate. Então, se alguém atender, ele entrará e ceará conosco, né? Então, Deus operou o avivamento lá em Ageu, operou vários avivamentos durante a história bíblica, como a história mundial, digamos assim, né? Depois do que foi escrito na palavra, depois que já estava fechado o cânon das escrituras, que é todos os livros da Bíblia, ele operou vários avivamentos durante a história que nós vamos estudar durante essa revista, esse trimestre. Então, é possível nós vivermos um autêntico avivamento, porque o Senhor é o mesmo, né? A gente é que muda, e tomara que nós mudemos para melhor, né? Nos aprofundando na palavra de Deus. Então, um dos grandes benefícios do autêntico avivamento, mais uma vez, é um retorno a Deus. Mas existem outros, e nós vamos estudar isso nas próximas lições, então não deixe de acompanhar. Ponto 3. Avivamento pessoal e coletivo. Deus aviva o seu povo. Então, no capítulo 2 de Ageu, a obra do templo foi concluída. Por quê? Porque o povo viu a voz de Deus, né? Se voltou para o Senhor e cumpriu a vontade do Senhor. Então, Deus cumpriu as suas promessas, né? As bênçãos que ele tinha prometido ao povo, se ele ouvisse a voz do Senhor. E também fez um convite ao povo que olhasse para frente. Então, está em Ageu 2, do 6 ao 9. Então, todo o avivamento deixa um legado. A gente vai recebendo e vivendo as bênçãos do Senhor depois que esse avivamento acontece. Nós precisamos manter a presença do Senhor viva na nossa vida. Então, como eu disse, muitas nações foram avivadas pela presença do Espírito Santo do Senhor, pela sua ação poderosa e extraordinária. Nós vamos estudar, né? Não deixem de assistir. E é sempre pelo Espírito Santo. Por isso, é importante que a gente aprenda a se relacionar com ele. Ainda no tópico 2, eu já entrei no 3 aqui, mas eu esqueci de uma coisa importante, que é uma pergunta, que também é para vocês pensarem. Se o avivamento é tão importante para a igreja, por que não estamos buscando a Deus com todas as nossas forças para experimentarmos um avivamento em nossos dias? E tem um texto do Leonardo Ravenhill, que diz o seguinte: é minha opinião, que a principal razão por que não experimentamos um avivamento é que estamos satisfeitos sem ele. Nos contentamos com pequenas bênçãos. Gente, a gente não tem noção do que Deus tem para nós, né? Aqui no tópico 3, no ponto... Nem é no 3, é na conclusão, mas eu vou falar porque é relacionado com o que eu estou falando. Que Moody, ele escutou um sermão de um outro pregador que dizia o seguinte: o mundo não viu o que Deus fará para com o homem, para e pelo homem inteiramente a ele entregue. Então, o mundo não sabe o que Deus faz com quem se entrega inteiramente, porque não tem pessoas que façam isso. Mas então o Moody disse o seguinte, quando ele ouviu essa pregação:
Ele não disse por um grande homem, nem por um sábio, nem por um rico, mas simplesmente por um homem. Estou resolvido a fazer todo o possível para ser este homem. Então, que nós façamos isso também. Nós vamos nos colocar na presença do Senhor para ser esse homem, essa mulher, pelo qual o Senhor vai agir, porque nos entregamos totalmente a Ele. Tópico 2.2. Vale destacar que os avivamentos bíblicos e históricos nasceram primeiro individualmente. Então, eles começaram com pessoas específicas e depois acabaram impactando nações inteiras. Então, eram pessoas que não estavam interessadas nos holofotes, não estavam interessadas com as coisas dessa terra, né? Se preocuparam mais com as coisas de Deus, buscaram Deus de uma forma mais fervorosa do que as coisas desse mundo. Então, uma outra revista dos juvenis que falava também sobre esse assunto, nos trazia o exemplo de uma mulher que disse: eu me importa mais buscar a presença do Senhor do que comer ou dormir. Então, quando nós abrimos mão disso, irmãos, nós precisamos colocar verdadeiramente o Senhor como a prioridade na nossa vida para experimentar esse avivamento. Então, tópico 3.3 nos alerta a buscar o avivamento. Diz que, como a palavra veio por intermédio de Ageu, sendo ele o canal do agir de Deus, ao olhar para os avivamentos históricos, também percebemos grandes nomes, né? John Wesley, Jonathan Edwards, Charles Finney, Martin Lutero, Daniel Berg, enfim, muitos outros usados para sacudir gerações e avivar o povo, né? Então, nós precisamos buscar esse avivamento para nós, para que nós sejamos também agentes de Deus, como estes foram, para avivar as nações na nossa geração. Foi para isso que nós fomos criados e chamados, né? Adorar o Senhor de todo o coração, toda a alma, todo o entendimento. Isso é estar avivado. Então, um avivamento pode produzir barulho, mas não é nisso que ele consiste. O fator essencial é a obediência de todo o coração. Então, meu convite para ti hoje é: busca o Senhor com todo o teu ser, para que tu seja avivado e venha abençoar não somente a tua igreja, mas todos os lugares onde tu estiveres e o Senhor te mandar. Deus te abençoe, continua conosco. Eu sei que a lição foi longa, desculpa, não consegui, é muito assunto, mas é importante que a gente estude sobre isso, entenda e busque também individualmente a orientação do Senhor sobre isso. Deus te abençoe, um bom domingo e até a próxima.